história dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. A lenda do Anel Mágico de Fastrada. 10 de agosto de 794, morre a Rainha Fastrada da Francónia, minha 36ª avó, 2 vezes minha avó, 4ª esposa do Imperador Carlos Magno, meu 36º avô, 23 vezes meu avô. Segundo a lenda, possuía um anel mágico que mantinha o Imperador encantado por ela. Fastrada da Francónia nasceu em Jalhem, em 765, e morreu a 10 de agosto de 794. Era filha de Rodolfo III, conde da Francónia e de Aeda da Baviera. Fastrada da Francónia foi rainha consorte da França Oriental por casamento com o Imperador Carlos Magno, meu 36º avô, 23 vezes meu avô, como sua 4ª esposa. Biografia. Fastrada da Francónia nasceu por volta de 765 em Jalhem, filha do poderoso conde franco-oriental Rodolfo III, também chamado de Adolfo, e de sua esposa, Aeda da Baviera. Fastrada tornou-se a 4ª esposa de Carlos Magno, casando com ele em outubro de 783, em Worms, Alemanha, alguns meses após a morte da anterior rainha Hildegarda de Winterthur, minha 36ª avó, 23 vezes minha avó. Uma provável razão por trás deste casamento foi solidificar uma aliança franca a leste do Reno, quando Carlos Magno ainda estava lutando contra os saxões. Fastrada exercia uma grande influência sobre o Imperador Carlos Magno. Devido a essa grande influência de Fastrada, Pepino, filho de Carlos Magno e de Imiltrude, foi tonsurado publicamente após uma tentativa de rebelião contra o seu pai e acabou por se tornar monge. Fastrada da Francónia ganhou uma reputação de crueldade logo que chegou à corte de Carlos Magno, tal como é relatado pelo cronista Einar na sua obra, Vita Caroli Magni. Fontes contemporâneas sugerem que ela desempenhou um papel bastante ativo ao lado do marido. Em 793, Carlos Magno introduziu um tipo de moeda com a efígie de Fastrada. É a primeira moeda carolíngia conhecida com uma rainha representada nela. Os estudiosos sugerem que Carlos Magno foi inspirado a cunhar esta moeda depois que Offa de Mércia o fez anteriormente para sua esposa Sinetrite. Após o Natal de 793, Carlos Magno e Fastrada foram de Wurzburg para Frankfurt, na atual Alemanha, onde Fastrada morreu a 10 de agosto de 794, durante o Sínodo de Frankfurt. Dizem que Carlos Magno nunca retornou ao local da sua morte, por luto por ela. Sepultou-a na abadia de St. Alban, Mainz, antes que a abadia fosse concluída, e pendurou o seu fuso de prata sobre o altar. O seu túmulo era de mármore branco, adornado com ouro e estátuas. Após a destruição da abadia de St. Alban em 1552, a sua lápide foi transferida para a Catedral de Mainz, onde, ainda hoje, pode ser vista na parede da nave sul. A inscrição diz o seguinte: a piedosa esposa de Carlos, chamada Fastrada, amada por Cristo, jaz aqui coberta de mármore. No ano 794. Qual número adicionar ao medidor resiste? Rei piedoso, a quem a donzela vestiu, conceda, se ela se desintegrar em cinzas aqui também, que o seu espírito seja o herdeiro da pátria que não conhece aflição. A lenda do Anel Mágico de Fastrada. A lenda do Anel de Fastrada conta sobre um anel mágico que Fastrada teria recebido de Carlos Magno. Este anel, cuja pedra foi um presente de uma cobra, ligou Carlos Magno a Fastrada de tal forma que ele não quis libertar o seu cadáver para o enterro, mesmo quando já estava começando a decompor-se. Família e descendência. Do casamento entre o Imperador Carlos Magno, meu 36º avô, 23 vezes meu avô, e Fastrada da Francónia, nasceram Adeltrude, casou com Goslin de Maine, meus 35º avós, 2 vezes meus avós. Teodrada. Iltrude, casou com Richwin de Pádua.